Ezequiel, capítulo de número 37, o versículo de número 1 diz assim: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, tu sabes. Até aqui. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça em reverência ao Senhor. Nós vamos levantar a nossa voz em oração ao Pai. Pai, a tua palavra ela foi lida e a tua palavra vai ser ministrada, e eu creio, Senhor, que o Senhor tem algo especial para falar aos nossos corações nessa noite, a começar do meu. Meu Deus, que toda distração caia, que tudo aquilo que vem para nos distrair acabe, e que a tua voz seja ouvida neste lugar, através desta live, e que vidas e famílias sejam tocadas, alcançadas e transformadas pelo poder do teu santo nome. Meu Deus, que a tua palavra seja enviada e que ela vá e produza o fruto para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Todos dizem comigo, amém. Meu irmão, se você está assistindo esta live, obrigado, Rê, Deus abençoe. Se você está assistindo esta live, e está na tua casa, e por alguma coisa você está fazendo algo, adiantando a janta, a não ser que você for me convidar para jantar, né? Eu estou brincando. Eu peço que você pare tudo que você estiver fazendo, para que a sua atenção esteja totalmente voltada à palavra de Deus. É momento de reverência. Se fosse se a igreja tivesse aberta normalmente, né, o salão da igreja estivesse funcionando normalmente, você não estaria fazendo a janta, você não estaria limpando a casa, você não estaria mexendo com o cachorro, você não estaria. Então para tudo. Consagra o seu domingo ao Senhor, para o que você está fazendo e se concentra agora na palavra de Deus. Esta palavra trata da visão, da experiência de Ezequiel, tão conhecida a passagem dos ossos secos. Mas eu quero abordar o começo dessa passagem, mas para que você entre no contexto histórico, eu quero falar um pouco acerca do profeta Ezequiel. Ezequiel tinha por volta, e é um dos livros, é legal você saber disso, Ezequiel é um dos livros que você consegue acompanhar o tempo, o período histórico, porque ele vai dizendo, no ano tal do exílio, no ano tal, do rei tal. Então, livros históricos, livros bíblicos, e o próprio livro de Ezequiel entram em convergência. Então, você consegue acompanhar os períodos, os anos, a idade que tinha Ezequiel, o ano que isso aconteceu. Então é um livro muito legal nesse sentido, em que nós podemos comparar, saber em que fase certa, em que período, em que ano certo estava acontecendo. É claro que eu não vou me atentar a isso, mas só para que você entenda. Ezequiel ele tinha por volta de 26 anos, quando foi para o exílio. O que é o exílio? O povo os judeus, o povo de Israel, foi tomado por seus inimigos, se eu não me engano, pelo rei Nabucodonosor, e os principais, os jovens, aqueles que que tinham estudo, aqueles que tinham uma certa sabedoria, aqueles que eram notáveis, foram levados de Jerusalém, de Israel, até o território do rei. E Ezequiel estava entre esses. Ezequiel, ele tinha por volta então de 25 e 30 anos. E Ezequiel, ele era de uma família sacerdotal. O chamado de Ezequiel era para ser sacerdote. E os estudiosos, aqueles que conhecem as tradições judaicas, dizem que um jovem começava o exercício da função sacerdotal a partir dos 30 anos de idade. E diz a palavra de Deus que quando este tempo chegou de acontecer na vida de Ezequiel, o Senhor o chamou para ser profeta. O Senhor o chamou para profetizar a nação de Israel e as nações, na verdade. O livro de Ezequiel, ele é separado ou pode ser dividido, estudado de 3 partes diferentes. Na primeira parte, Ezequiel profetiza contra o pecado de Israel. Ezequiel profetiza contra o pecado do povo de Deus. Na segunda parte, Israel ele condena os ataques
dos povos estrangeiros a Israel, e ele diz que a mão do Senhor pesará sobre eles. E na terceira parte de Ezequiel ele começa a profetizar sobre a restituição, sobre a restauração de Israel. Uma das coisas, um dos fatos que tocou, que mudou, ou que moveu o coração de Ezequiel, foi que enquanto ele estava no exílio, enquanto ele estava exilado, chegou a notícia de que Jerusalém havia sido destruída. Aquilo foi um baque para aquele povo, porque muitos deles naquela época acreditavam que o exílio seria um tempo curto, o tempo de ficar longe da cidade santa seria curto. Eles acreditavam, por causa das promessas de Deus aos seus antepassados, que ninguém poderia tomar ou destruir Jerusalém, e Jerusalém ela fora destruída, e aquilo chegou como uma bomba, chegou como um fato que despedaçou os corações dos hebreus, dos israelitas, dos judeus, do povo de Deus, porque Israel, a cidade santa, havia sido destruída. Então a esperança no coração daquele povo estava despedaçada. A esperança de voltar à sua cidade de origem estava machucada. Você vai ver na Bíblia, você vai encontrar profetas que profetizaram na Terra Santa, profetas que profetizaram em Jerusalém, em Judá, em Israel, e profetas que foram profetas do exílio, entre eles Ezequiel, que profetizavam longe de Israel, sendo exilados na terra na terra estrangeira. Meu irmão, eu só coloquei tudo isso para você, que é para você entrar no contexto do que está acontecendo aqui, no capítulo 37 do livro de Ezequiel. No capítulo de número 36, se nós formos ler esta palavra, este capítulo, você vai encontrar Ezequiel profetizando. Na verdade ele vem profetizando, profecia atrás de profecia, e ele começa a profetizar, e no capítulo 36 ele começa a falar algumas coisas interessantes, e o Senhor começa a usar a vida de Ezequiel para dizer que vai tirar o coração de pedra dos homens, ou do povo dele, e vai colocar um coração de carne, ou seja, um coração que tem sentimento, um coração que sente, um coração que pulsa. Mais para frente, no capítulo 36, o Senhor vai dizer àquele povo, ou profetizar ao povo de Israel, ao povo judeu: eu serei o seu Deus e vocês serão novamente o meu povo. Então no capítulo 36, ele começa a profetizar acerca da esperança, de uma virada, de uma aceitação, de um perdão da parte de Deus diante do quebrantamento do povo de Israel. Quando nós chegamos no capítulo 37, eu amo esse capítulo, porque ele começa dizendo assim: a mão do Senhor estava sobre mim. Ezequiel ele usa essa expressão algumas vezes, e em todas as vezes ele está querendo dizer que havia um mover sobrenatural da parte de Deus na vida dele. Meu irmão, eu quero começar esta mensagem, contei todo esse contexto para dizer para você que a mão do Senhor está sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família. O que isso significa? Significa que Deus está trabalhando em seu favor. Significa que algo no mundo espiritual Deus está formando. Quando eu olho para o Gênesis, quando eu olho para o livro do Gênesis, eu vejo que o Senhor Deus diz que com as mãos Ele me formou e te formou. Toda vez que Deus coloca a mão sobre algo, é para criar algo novo. Toda vez que Deus coloca, já era para você estar dando glória, meu irmão. Toda vez que Deus coloca a sua mão em algo, é para gerar algo novo, é para criar algo novo. Ezequiel, ele tinha noção disso. Então ele começa o capítulo 37, dizendo: e a mão do Senhor estava sobre mim. Depois do tempo de exílio, de lágrimas, Jerusalém destruída, Ezequiel ele começa a dizer: e a mão do Senhor estava sobre mim. Meu querido, sabe o que eu entendo? É que você pode estar neste tempo sem vir na igreja, há muito tempo sem vir na igreja. Talvez você esteja há muito tempo sem ter um relacionamento com Deus, e Deus está te chamando a se relacionar com Ele de novo. Mas Ele diz para você nessa noite que a mão dEle está sobre você, que
a mão dele está sobre a sua casa, que a mão dele está sobre a sua família, que a mão dele está sobre o seu trabalho, está sobre o seu emprego. A mão de Deus não se encolhe da sua vida. A mão de Deus estava sobre mim, diz Ezequiel. E a mão de Deus, normalmente, nos leva a experimentar algo sobrenatural, e Ezequiel sabia disso. As pessoas, nos dias de hoje, dias de internet, YouTube, dias do Google, já não acreditam mais no mover sobrenatural de Deus. Ezequiel aqui, ele não vive algo concreto, mas a promessa de algo concreto. Muitas vezes, quando a mão de Deus vem sobre nós, está falando acerca da provisão, da profecia, da direção de Deus. Escuta, o sobrenatural de Deus, ele existe. O Deus que era, é e será eternamente, o Deus que abriu o mar, o Deus que parou o sol, o Deus que traz o morto à vida, o Deus que cura o cego, levanta o paralítico, o Deus que transforma vidas, Ele é o mesmo Deus, são as mesmas mãos. E Ezequiel então, ele começa esse versículo dizendo, e a mão do Senhor estava sobre mim. E aí ele vai dizer, e por seu espírito me levou a um vale cheio de ossos. Segura essa, meu irmão. Porque as pessoas tornaram, Diego, Deus de uma forma poética. Então quando nós falamos Deus, as pessoas querem entender só coisa boa. E sim, Deus é bom, mas nem sempre o caminho que nos leva a viver o bem de Deus é bom, não na nossa visão. Pastor, explica. A Bíblia vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável no fim do percurso, no fim da jornada. Muitas vezes durante a jornada, a vontade de Deus para você vai falar de renúncia, vai falar de deserto. O povo, para sair do Egito e chegar na terra prometida, tinha que passar pelo deserto. Então a palavra de Deus está dizendo que a mão de Deus estava sobre Ezequiel. Então tudo que Ezequiel estava vivendo ali era totalmente controlado e direcionado por Deus. E sabe aonde Deus pôs Ezequiel? No vale. Irmão, aqui nós podemos separar, porque vale fala de lugar baixo. O que é um vale? Lugar entre duas montanhas. Então tem a montanha A e a B, o lugar entre as duas é o vale. A Bíblia está falando que a mão do Senhor levou Ezequiel a um lugar baixo. Eu gosto desse silêncio. Porque nós estamos acostumados a ouvir pastores e pregadores e dizer que Deus quer que nós vivamos em lugares altos. Ei, Deus quer que nós vivamos em lugares altos, mas por muitas vezes Ele vai nos fazer passar por lugares baixos. A Bíblia então está dizendo, Ezequiel, porque Ezequiel ele tem uma coisa, o livro de Ezequiel ele é quase uma autobiografia. O próprio Ezequiel contando a experiência que ele teve. Os historiadores dizem que não há nada que comprove que depois da sua morte alguma coisa no seu livro foi escrita. Ou seja, quando acabou a vida de Ezequiel, acabou a história, acabou o livro. Ezequiel escreveu o livro, então ele está dizendo, a mão que controla todas as coisas na minha vida estava sobre mim. A mão de Deus estava sobre mim, mas esta mão não me levou ao alto cume, esta mão me levou a um vale. Você está pronto para viver o vale de Deus? Porque nós queremos conquista. Nós queremos prosperidade. Todo mundo lembra da história de Jó e contamos a história de Jó com facilidade. Por quê? Porque lembramos que o Senhor restaura, restitui em dobro na vida dele tudo que ele perdeu. Mas e o tempo em que ele passou no vale? E o tempo em que ele perdeu tudo? E o tempo das dores? E diz a palavra de Deus que não era um vale comum, era um vale fedido. E quando eu olho para o livro de Ezequiel, o livro de Ezequiel ele começa dizendo que o Senhor o levou a um vale.
E lá no vale, Deus deu uma visão, um chamado para ele. Ei, os maiores chamados de Deus na nossa vida, não sei se você está pronto para falar isso. Mas as maiores experiências de Deus na nossa vida não acontecem quando nós estamos por cima, mas quando nós estamos por baixo. O chamado de Deus, o chamado de Deus na nossa vida não acontece quando está tudo lá em cima, tudo no topo, não. Acontece quando está tudo lá embaixo, no vale. Ezequiel já tinha experiência no vale, mas ele não tinha visto um vale como aquele, porque aquele vale era um vale fedido, um vale cheio de ossos. Patrick, pegar tu, fica aí, pode ficar aí. É gostoso, o Arlisson, quando a gente recebe profecia, não é, irmão? Quem está aqui, concorda? Quem está aí na live, concorda comigo? Aquelas profecias, assim diz o Senhor: restaurarei a tua sorte, abrirei as portas e as comportas do céu. Não é gostoso? Ei, assim diz o Senhor. Aí aparece o profeta. Quando o profeta vem e fala: ei, na tua vida eu tô vendo um manancial, um rio com muitas águas. Não é gostoso? É ou não é, irmão? Pode falar. O que está acontecendo com vocês? Estão com sono? Pode falar, é ou não é? É. Mas aí o profeta, Deus pega a gente para levar a gente para uma visão. Aí a visão de Deus leva a gente para um vale cheio de ossos. Olha a profecia de Ezequiel na vida do povo de Israel, porque isso aqui era uma visão que ele tinha que compartilhar com o povo. E a profecia começa assim: ei, a mão do Senhor estava sobre mim, e ela me levou para um vale, mas não era um vale comum, era um vale cheio de ossos. Já pensou, eu chego para você, Deus me usa, me toma numa unção profética, e eu começo: querido, eu estou vendo um vale na sua vida, cheio de ossos. Meu Deus, nós não queremos ouvir isso de Deus. Mas a visão de Ezequiel começa assim. Nós gostamos de pular a Bíblia, não é verdade? Nós lemos a parte do vale rapidinho até a parte que ele começa a profetizar e a história muda. Mas há um período de tempo entre uma fase e outra. Há um período de tempo entre a vitória e o vale, a vitória e o deserto. A visão de Ezequiel diz que ele estava num lugar baixo, fedido, sujo. Aonde ele pisava, Patrick, tinha osso. Já pensou, Gi, você num lugar desse? Dava para desmaiar umas 3 vezes, pelo menos, não dava? Pisou na mão de alguém. Daqui a pouco você escuta um barulho, clec. Era o crânio de alguém. Você dá mais um passo, crack. Era a costela, a espinha, o pé, a perna, o fêmur de alguém. Era só osso. E a Bíblia vai dizer que, eu acho interessante isso, que quando ele chega no vale, o Arlisson, irmão, você está pronto para isso ou não? A mensagem hoje é direta, não vou demorar muito não. Todo mundo riu aqui, você que está na live, não entende, todo mundo riu porque não tem mais esse negócio de rápido comigo. Irmão, diz a Bíblia, Arlisson, que ele chega no vale e ele vê, Diego, o vale cheio de osso. Aí você pensa aquele ditado assim: aquilo que está ruim pode piorar. Porque aí a Bíblia fala que a mão do Senhor, presta atenção aqui, meu irmão, que a mão do Senhor, a mão que trouxe ele até o vale, fez ele passear no vale. Escuta, levou ele de um lado para o outro. E quando ele olhou bem aonde ele estava, olha o capítulo de número 2, desculpa. Ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Eita, não é para dar glória mesmo, né? Passagem dura. Quando Deus colocou ele no vale, Diego, ele olhou e falou: caramba, é um vale de ossos secos. Mas aí, Patrick, Deus falou: calma, você ainda não entendeu tudo. Vem dar uma volta. Pegou ele para a mão e levou ele para cá. Depois pegou ele na mão e levou ele para lá. E ele, ouvindo os estralos dos ossos, isso aqui sou eu conjecturando. Quando ele olhou, ele viu que era pior do que ele tinha visto primeiro.
que o vale era muito maior, tinha muito mais osso, e tinha mais um problema, Léo. Os ossos não estavam só secos, sequíssimos. Não é que estava morto, Lucas. Estava mortíssimo. A visão, o começo da mudança passa pelo vale seco. Pastor, eu quero promessa de Deus na minha vida. Eu quero viver o melhor, então se prepara para o vale. Porque só chega no topo do monte quem passa pelo mais baixo do vale. Não tem caminho para o topo sem passar pelo vale. E tem hora que a gente está no vale e diz, não pode piorar. Deus estava querendo dizer para Ezequiel, pode. Porque o vale pode ser maior do que você imaginava. A sequidão pode ser maior do que você imaginava. Sabe o que aquele vale de ossos secos representava, irmão? O povo de Israel. O povo de Deus. Você está pronto para isso? Está pronto? Aquele vale de ossos secos, aqueles ossos representam o povo de Deus que já não tem mais relacionamento com Ele. O vale de ossos secos representa os filhos e filhas que não oram. Os filhos e filhas que não leem a Bíblia. Porque essa palavra é doída. Porque aqui está falando do povo de Deus. Porque quando fala dos de fora, para eles há uma esperança maior ainda, porque a salvação ainda não chegou. Mas aqui não está falando daqueles que não conheciam a Deus. Estes vales de ossos secos representavam o povo que viu o mar se abrir. Este vale de ossos secos representa o povo que viu o maná descer do céu, que experimentou a água da rocha. Este vale de ossos secos representa um povo que cresceu vendo as histórias e ouvindo e vendo os livramentos e vendo a mão de Deus agir sobre eles. E Ezequiel vai dizer, a mão do Senhor estava sobre mim. Dizendo, ei, não é porque nós estamos vivendo este vale é fruto das nossas decisões, não do fato de Deus ter desistido ou esquecido de nós. É por isso que Ezequiel começa dizendo, a mão de Deus está sobre mim. Porque ele está dizendo, sabe por quê? É osso seco. É Deus mostrando para ele, são fruto de decisões erradas. Se entrega a paixões deste tempo, desta era, e não se entrega a Deus. Esse vale de ossos secos, cada osso daquele, meu irmão, representa eu e você quando nos afastamos de Deus. Representa o povo de Deus. Representa aquele que já não ora mais, meu irmão. Sabe de uma coisa? É um processo. Porque às vezes nós oramos todos os dias. Aí paramos de orar todos os dias e oramos uma vez por semana. Daí uma vez por mês, daí só quando nós precisamos. Nós lemos a Bíblia todos os dias, até que começamos a ler a cada 2 dias, 3 dias, uma semana, até que só lemos junto com o pastor na igreja. Nós jejuamos todas as semanas, todos os meses, mas até que chega um tempo em que eu não posso ficar sem comer ou beber por causa do Senhor. E passamos de ossos secos para ossos sequíssimos. Morremos no vale. Sabe o que significa morrer no vale? É morrer no pé da entrada para o monte. É morrer perto do lugar que Deus tem para você. Tem gente morrendo, quase tocando na bênção, mas desiste e morre. A porta está ali, mas desiste e morre, porque não ora, não se alimenta, não busca.
E aí então o Senhor faz uma pergunta, e essa pergunta agora já é para mim e para ti. Ele me perguntou: filho do homem. E o termo aqui, filho do homem, ainda não tem a forma que vai ter depois com o próprio Cristo, não. Aqui ele está falando, você ser pequeno, você homo sapiens, você que é limitado. O filho do homem aqui no livro de Ezequiel ainda tem esse termo. Você, filho do homem, você acha que estes ossos poderão tornar a vida? Olha que pergunta do Senhor. E essa pergunta vem para mim e vem para você. Talvez você esteja bem. Talvez você seja um Ezequiel e a mão do Senhor está sobre ti. Mas você está olhando alguém e você sabe que alguém está morrendo perto de você, na tua casa, na tua família, os teus filhos, os teus maridos, teu marido, tua esposa, teu primo, tua mãe, teu pai, teu colega de trabalho, teu namorado, tua namorada, noivo, noiva. E aí o Senhor está fazendo uma pergunta para nós nessa noite: pode voltar à vida? Será que essa pessoa que você está vendo desfalecer do teu lado pode voltar a viver? E eu não estou falando de respirar, você está me entendendo, né, irmão? Vocês estão meio calados aqui, eu acho que é porque a palavra é dura, mas eu estou falando de vida com Deus. A vida plena, a vida eterna, pode voltar à vida? Aquela pergunta talvez tenha pegado Ezequiel de surpresa. Então ele pensa por um momento e ele responde: Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo 6. Põe aí para mim, Sara. Gabriel, né? É o Gabriel que está aí? 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 6. Meu filho está ali treinando a servir ao Senhor. Ontem ele veio todo feliz que agora ele faz parte do ministério ali de mídia social ali não é mídia social, é sonoplastia da igreja. O Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. Olha como Ezequiel, ele para por um momento e ele podia dizer, não, Senhor, pode, ou ele podia dizer, não, não pode. Seria mais fácil nós, sendo racionais, dizer, não, não pode. Como que um osso pode tornar a vida? Mas aí ele se lembra da palavra do Senhor. Meu querido, tenha sempre a palavra do Senhor na sua mente. E quando o Senhor questiona ele, ele diz, é o Senhor que tira a vida e quem dá. É Ele quem faz descer a sepultura, mas Ele também faz subir de lá. Então ele diz, Senhor, tu sabes. E aí então vem a palavra de Deus. Isso aqui todo mundo conhece. Então ele me disse, profetiza a estes ossos e diga-lhes, versículo 4 de Ezequiel 37, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Profetiza tem uma conotação muito forte para Ezequiel. Ezequiel capítulo de número 3, versículo 26, o Senhor fala com Ezequiel. Pode ir aí para mim, Sara. Gabriel, eu esqueço. Põe aí. Olha só o que Deus diz para Ezequiel. Farei com que a sua língua se apegue ao céu da sua boca, e você ficará mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Quando o Senhor chega para Ezequiel, isso aqui é muito legal. Não se sabe o período que durou a mudez de Ezequiel. O que se não discute é que ele ficou mudo, porque a palavra de Deus diz que ele ficaria. Por um tempo o profeta se calou. Você tem se calado?
Não adianta falar com meu marido. Não adianta eu falar com meu filho. Não adianta mais eu falar com meus pais. Não adianta, porque ele não acredita. Eu já não prego o evangelho porque ele não acredita. Eu não falo porque não acredita. Eu não... Mas a voz de Deus para nós está dizendo nessa noite que porque a mão de Deus está sobre você, profetiza. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento. Meu irmão, a voz de Deus para nós está dizendo: não desista dos céus. Mas está seco, está sequíssimo, não acredita. Mas Deus está dizendo: profetiza vida. O tempo dos profetas calados acabou. O tempo do silêncio profético acabou. Pastor, mas eu não consigo fazer. E quando foi que Ezequiel teve poder para ressuscitar um osso daqueles? O poder não estava em Ezequiel, estava na mão de Deus sobre ele. Mas o meu marido não ouve, o meu filho não ouve, a minha esposa não ouve. Posso beber uma água? Olha a palavra de Deus para Ezequiel, profetiza. E diga aos ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Meu irmão, responde uma coisa para mim, que eu sou meio ignorante. Osso seco tem ouvido? Não, você não entendeu, eu vou perguntar de novo, pode responder. Osso seco ouve alguma coisa? Vou perguntar de novo. Osso seco, meu irmão, ouve alguma coisa dita por alguém? Porque está morto. Acabou a vida, osso seco não ouve. Já era para você estar dando glória. Não entendeu? O poder de transformar não está se a pessoa vai ouvir ou não. Está no agir de Deus sobre a vida dela. Não quer ouvir, continua profetizando, a vida de Deus vai entrar na sua vida. Mas eu não quero, Jesus. Mas um dia você vai amar Ele. Mas eu não quero, mas um dia você vai se entregar a Ele. Mas eu não quero, mas um dia você vai se render. Mas eu não acredito, mas um dia você vai crer. Continua profetizando, ainda que não ouça, porque o poder vem de Deus. O poder está em Deus. Meu irmão, escuta uma coisa. Talvez você fale assim: pastor, essa situação, essa pessoa, essa causa, ela foge do meu controle. Quem toma conta é o meu patrão, é o meu encarregado, é meu chefe, é meu marido. Ei, meu irmão, profetiza. Mas isso não vai mudar nada no mundo natural. Não. A princípio, porque a mudança primeiro acontece no espiritual. Quando você profetiza aqui, Deus começa a trabalhar aqui, para fazer concretizar aqui. Quando você profetiza, no osso seco, naquilo que está morto, Deus gera primeiro vida no céu, para que a vida do céu desça sobre a terra. Aquilo que ligares na terra, será ligado no céu. Profetiza. Profetiza. E aqui entra a parte do profeta. Porque muitas vezes Deus está dizendo para nós: profetiza.
Quero profetizar que Deus levantar pessoas que vão trabalhar tempo integral nessa obra, não preocupada com dinheiro ou com recurso, mas com ganhar vidas para Deus. Que alguém recebe essa profecia? Mas é loucura, pastor, a igreja mal te sustenta, não tem problema, mas eu já profetizo, meu irmão. Porque o profeta não profetizou naquilo que estava vivo, ele não profetizou sobre o exército, ele profetizou sobre os ossos. Profetizar com o exército é fácil. Aliás, lembra que eu disse para vocês que o povo de Israel não acreditava que Jerusalém seria destruída? Muitos falsos profetas profetizavam isso por conta própria, porque achavam que a cidade de Jerusalém era escolhida de Deus, que a promessa impediria que a cidade de Jerusalém fosse destruída. E aí eles profetizavam que não, ela não vai ser destruída, até que foi, e eles ficaram sem chão. Um profeta, querido, ele não profetiza pelo que vê, mas pelo que crê. Eu imagino Ezequiel no meio daqueles ossos. Se ele continuasse com o olho aberto, isso aqui sou eu conjecturando, talvez ele não conseguisse, mas talvez ele tenha fechado o olho. Eu não vou olhar para os ossos, eu vou olhar para o Deus que me mandou. Ezequiel não profetizou olhando para baixo, Ezequiel profetizou olhando para cima. Mas eu estou no vale, não importa, o meu lugar é o cume do monte. Mas eu estou no vale, não importa, vida de Deus virá. Eu profetizo olhando do alto, porque do alto vem a esperança. De onde me virá, eu olho para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do alto. O que muda a minha vida não está nessa terra. O que muda a minha vida não está nesse plano. Pastor, plano? Virou... O que é isso aqui? Meu irmão, você não entendeu? Aquilo que nós vivemos, nós transcendemos o natural quando agimos pelo espiritual. Então aquilo que molda a minha vida não é natural, é transcendente. Aquilo que molda a minha vida é o Espírito Santo de Deus. É por isso que é pelo Espírito que profetizo, é por isso que é pelo Espírito que eu digo que vida de Deus virá sobre você, sobre a sua casa. Mas é tempo de sequidão, é ano de sequidão, mas eu profetizo que será ano de conquista sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, porque assim diz o Senhor. Está fraco, irmão? Pelo amor de Deus. Você sabe quando você percebe que o osso está morto? Desculpa eu falar, irmão. É quando você fala e o osso não responde. Pegou ou não? Porque o osso não tem ouvido, mas também não tem boca. Quem tem boca glorifica a Deus. Meu irmão, se você na tua casa não está glorificando a Deus, será seco. É a palavra de Deus para nós. Me desculpa, querido, mas Deus tem gerado um incômodo em nós. Até quando vamos ficar fedendo? Até quando seremos mortos? Até quando seremos profetas calados? E Deus disse para ele: profetiza. E ele diz no versículo 5: assim diz o soberano, o Senhor: a estes ossos farei um espírito entrar em vocês. A estes ossos farei um espírito entrar. Meu irmão, ele não fala que vai primeiro avivar a carne. Primeiro o espírito. Olha o que diz Deus: a esses ossos farei entrar um espírito e vocês terão vida. Já vou terminar. Eu não vou pregar a parte do osso seco, porque não era essa a visão. Eu vim aqui para alimentar a sua fé. Tem gente que já matou a esperança. Tem gente que não acredita mais.
Tem gente que não crê mais que Deus é poderoso para fazer. Tem gente que já nem acredita em Deus mais. Mais duvida do que crê. É dolorido falar isso. Tem gente que nem acredita mais que Deus está olhando para ele, para ela. Tem gente que não acredita mais que Deus possa fazer algo. Tem gente que não acredita mais que Deus opera, que Deus age, que Deus faz. Se Ezequiel não acreditasse no poder de Deus, ele não profetizaria. E se ele não profetizasse, os ossos não tornariam a vida. Nós estamos precisando dos profetas dessa geração. Profetas que anunciam a vinda do Senhor Jesus, que contam da sua vida e das experiências que tiveram com Ele. Nós estamos precisando de pessoas que olhem para aqueles que estão secos e para aqueles que estão sequíssimos e digam: vida do Senhor sobre ti. Eis que o Espírito Santo de Deus entra sobre ti. Eu dizia para o pessoal do louvor: nós estamos nos preparando para uma igreja que aonde a pessoa não tiver vida com Deus, de oração, de jejum, de leitura da palavra, não vai conseguir subir sobre o altar, porque o que nós queremos é viver um outro patamar, não um patamar natural, de quem se importa com coisas, mas um patamar espiritual, de quem se importa com pessoas. Queremos tocar naquilo que Deus ama. E quando Ezequiel está profetizando acerca da restauração, da restituição, Ezequiel fala de restaurar primeiro pessoas. Nós continuamos na leitura bíblica, nós vamos encontrar que depois de começar a restaurar as pessoas, Deus restaura o templo através de Esdras e os muros através de Neemias. Deus, Ele quer restaurar todo o povo, toda a promessa. Você não está entendendo? Eu vou explicar. Deus quer restaurar a tua saúde financeira. Deus, Ele quer restaurar a tua casa, o teu casamento. Deus, Ele quer transformar, mas primeiro a restauração passa por você. Passa por você profetizar, passa por você crer, passa por você dar liberdade ao Espírito Santo de Deus. A segunda coisa que Deus restaura é o templo, é a adoração. Sem adoração não tem vida, sem adoração a vida não permanece. Adoração é o respiro do Espírito, é o oxigênio do Espírito. Ah, meu irmão, sem adoração o Espírito morre. Porque você foi feito espiritualmente para adorar. Então quem não adora é como alguém que prende a respiração, vai morrer. A adoração é o oxigênio do Espírito. Então primeiro Deus restaura você, para que você possa adorar. E aí então Ele reconstrói os muros. Aí então Ele restaura a muralha. Aí então aquilo que é natural, que se perdeu na tua vida, Deus vai colocar de volta no lugar certo. E tudo que o devorador tomou, Deus vai restituir 10 vezes mais sobre ti, sobre a tua casa e sobre a tua família. Mas tudo passa pela liberdade do Espírito em nós. Eu vou terminar. Se Deus te deu um ministério e você não tem exercido o ministério que Deus te deu, você é um profeta calado. Se Deus tem um chamado na tua vida e você não tem respondido ao chamado de Deus na tua vida, você é um profeta calado. Se você tem um ministério, tem um chamado, tem um propósito, você conhece, mas você o abandonou por medo, por traumas, por desânimo, por fraqueza, por pecado, seja lá pelo que for, você já está se tornando não um profeta calado, mas um monte de osso seco. Meu coração não se alegra em ter que entregar uma mensagem como essa. O meu coração não se alegra em ter que falar palavras como essa. É bonito falar de restauração, mas nós temos que tomar cuidado, porque não é legal ter que passar pela restauração. O legal é nem ter que precisar. Aquele povo só estava precisando ser restaurado, porque desviou dos decretos, dos preceitos de Deus.
porque abandonou o Senhor e trocou por outros ídolos. Nós temos trocado Deus por outros ídolos nos dias de hoje. E eu não falo só dos ídolos de madeira e de pedra, por estátuas feitas de mãos humanas, porque isso a Bíblia já é tão clara, que não tem discussão. Você pode até não gostar, mas não tem discussão. Não discuta comigo, discuta com a Bíblia. A palavra de Deus diz que não é para adorarmos com nenhum tipo de ídolo, nenhum tipo de estátua. Não podemos adorar, não podemos venerar, não podemos nos prostrar diante de estátuas, mas temos levantado outros ídolos. Nosso trabalho muitas vezes tem se tornado um ídolo. Dizemos que não temos tempo para o Senhor por causa do meu trabalho. Pois bem, eu oro a Deus para que Ele tire de você o teu emprego. Pastor, você é louco? Sou, meu irmão, porque eu prefiro você desempregado, mas com Deus, do que empregado e longe dEle. Se os teus filhos têm te afastado de Deus, eu oro a Deus que Ele tire os teus filhos de ti. Que salve e leve. Não tem plano B, meu irmão. Não tem meio termo. Ou é tudo com Deus ou não é nada. Temos brincado de ser cristão. Achamos que Deus é nosso servo. Na verdade, Ele é nosso Senhor. Somos nós que temos que servir a Ele com tudo que temos. Com tudo que Meu Deus, misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Não podemos nos permitir nos tornar ossos secos. Toda semana morremos. Aí chega no domingo, somos ressuscitados pela palavra de Deus. Na segunda-feira já estamos esmorrecendo. Na terça já estamos descascando, apodrecendo. Na quarta já somos osso seco. Na sexta, sequíssimos. Chegamos no culto de domingo, ossos secos. A nossa família, um monte de ossos secos. Não podemos mais passar toda semana, todo dia, todo mês por esse processo. Deus está nos chamando para algo novo. Está dizendo para nós, como disse para aquela mulher pecadora: aquele que não errou, que atire a primeira pedra. Contudo, agora tu, levanta e não peques mais. Deus, Ele não gosta de quem te acusa, mas não gosta que você teime no pecado. Pastor, que palavra dura, querido. Não era para ser tanto, mas Deus fala. Eu profetizo a vida de Cristo sobre ti. Eu profetizo que Deus não vai precisar tirar o teu carro, tua casa, teu filho, teu marido, para que você o sirva. Eu profetizo que você vai aprender a servir o Senhor e vai conseguir guardar o que tem. Em nome de Jesus. Eu profetizo que o temor de Deus vai entrar sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família. Ministérios serão restaurados. Adorações serão restauradas. Ei, adorador, Deus já não ouve mais a tua adoração há tanto tempo. Aonde estão as madrugadas de oração? Aonde estão os joelhos dobrados? Aonde estão as lágrimas que clamam? Aonde está a voz que chora? É tempo dos ministros chorarem. É tempo dos profetas chorarem.
É tempo dos profetas desta geração que se calaram, que voltarem a profetizar a vida do Senhor sobre este povo que padece. Sacerdotes, homens que são sacerdotes do seu lar e que se calaram diante do pecado, se calaram diante dos vícios, se calaram. Deus está chamando aos homens, Deus está chamando as mulheres que outrora profetizavam, as mulheres que outrora jejuavam e oravam. Onde estão? Onde estão? João 4, o Senhor diz que adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Deus, Ele não espera, Ele procura. Significa que basta uma adoração sincera sua, e Deus vai ao teu encontro. Aonde estão os adoradores? Aonde estão os servos que já não se importam com as palmas, que não se importam com os elogios, mas que adoram, que servem por quem Deus é? Onde estão aqueles que se trancam no silêncio do seu quarto e clamam ao Senhor pela madrugada, para que aquele que vem em secreto entregue a sua recompensa? Onde está? Onde estão os adoradores do secreto? Onde estão? Onde está a igreja de Cristo? Não podemos permitir que a lepra do pecado se espalhe sobre o corpo de Cristo, a igreja. Não podemos permitir que a igreja se torne um vale de ossos secos, aonde em todo culto temos que profetizar vida. Não, é necessário que a igreja de Cristo se torne um exército poderoso e que marche para a conquista. Deixa eu perguntar uma coisa e você não precisa me responder. Toda vez que eu profetizo conquista nesse altar, ou que você escuta alguém profetizando conquista, você pensa em bens materiais? Querido, se você só pensa em bens materiais, você está longe do propósito de Deus para a sua vida. Distante uma vida. Porque a maior conquista que Deus quer fazer na tua vida é fazer de ti um pescador de almas. Deus, Ele colocou um monte de peixe no barco de Pedro. E quando Pedro estava cheio de peixe, Deus disse para ele: Jesus, não é isso que eu tenho para você. Se você quiser só ficar rico, só ter dinheiro, tudo que você quer está aqui. Mas se você quiser viver o extraordinário, vem comigo. Se toda vez que eu falo de conquista, de prosperidade, de bênção, você só pensa do lado material, Deus, Ele está te chamando para uma correção nessa noite, para te dizer: não, eu quero fazer de você um conquistador de almas. A Bíblia fala assim: não ajunte tesouros nessa terra, aonde a traça e a ferrugem corroem, mas ajunte para ti tesouros no céu, tesouros transcendentes, incorruptíveis. Meu irmão, quando eu falo de prosperidade e paz, quando eu falo de prosperidade e bênção, que você lembre que aquilo que é próspero para o Senhor é aquele que se torna um grande ganhador de almas. E se Deus, escuta, tiver que te fazer enriquecer para isso, para Ele isso não é nada. Não entendeu? É difícil dar glória a Deus numa palavra como essa, porque a gente quer dinheiro. A gente quer. É uma luta dentro de nós. Eu estou falando de mim, não estou te acusando não. Mas o alvo de Deus não é te dar dinheiro. É difícil ouvir isso, irmão, porque isso não enche igreja. O que enche igreja é falar da fogueira que traz iate, de dar tudo, que Deus dá mansão. Isso enche igreja. Deus não está nem aí para iate, para mansão.
Deus está aí para almas. E se Deus tiver que fazer você ficar milionário, Alisson, para que você ganhe mais almas, fácil. Se Deus tiver que fazer você ficar trilionário, Diego, para que você possa investir, para que mais almas, isso é fácil para Ele. Dinheiro não é nada para Deus. Ô louco, pastor. A Bíblia vai falar que Ele é dono do ouro e da prata. Dinheiro para Deus não é nada. Dinheiro é muito para nós, irmão. Dinheiro é importante para nós. Para Deus, quando Ele fala de dízimo e oferta, Ele não está nem aí para dinheiro. Ele está falando de obediência, de coração, de ver aonde nossa fé está colocada. É chegado o tempo de sermos como Ezequiel e nos lembrarmos de que a mão do Senhor está sobre mim.